força e poder. Tem muita gente que acha que Satanás, ele está de igual pareado com Deus. Tipo assim, é Deus ou o diabo? Já viu essa frase? Parece que é assim, ou você está do lado de Deus, ou do lado do diabo. Como se o diabo ele fosse a força do mal e das trevas, e Deus fosse a força do bem. Como se Deus lutasse com... Não tem isso, não. Pastor, não tem. O diabo nem eu é mais forte. E nem uma rebelde. Ó, a gente acha que o diabo ele é o rei da rebelião, né? Não, tem gente pior que ele. Calma. Tem uns demônios, se é que eu posso chamar de demônio, né? Anjo caído. Tem uns anjos que se rebelaram e caíram, que eles são tão rebeldes, mais rebeldes que o diabo, que teve que ser preso em cadeias, porque eles não obedecem. E quando começar o ano milenar, Deus vai dar ordem a um anjo. Quantos anjos? Um anjo que vai descer com a chave e ele sozinho vai prender o diabo. Então, o diabo, ele não, esse diabo que a gente conhece, Satanás, ele não é a força do mal. Ele só é o líder de uma rebelião que foi escolhido. Tipo assim, né? Quem eu vou mandar? Hã? Eu estou começando a falar um negócio aqui. Tipo assim, quem vai ser o nosso representante aí do Brasil para poder destruir o Brasil? Bota esse cara aí, o Nine. Como se o Nine fosse o representante do mal. Ele é só um soldado. Entendeu? A gente acha que todo o problema do Brasil está no Nine. Você sabe o que é o Nine, né? 9 dedos. Entenderam agora, né? O Nine, ele não é o chefão. Ele é o peão. Pergunta? Tem uma passagem da Bíblia lá que fala assim, a casa está dividida. Então fala que falou que era demônio lá de Jesus. Aí você falou que dentro de uma casa não pode ter divisão. No caso do Brasil, entre os caras da alta estão tendo divisão. O Lula mandou tirar o radar e agora o governo federal mandou botar o radar de novo. Existem as facções. Existem as facções. O Brasil ele é uma coxa de retalho. Cada um manda um pedaço, só para perceber. Não tem uma entendimento único. Entendeu? Então, essa passagem que você falou de Jesus é o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo, ele não vai. Isso acontece muito com a família. Se a mulher, a esposa, ela não concordar com o marido, e os dois ficarem, cada um puxando para um lado, o que vai acontecer com a casa? Esse reino vai subsistir. A intenção da divisão é isso. Quando que a divisão acontece? Quando cada um puxa para quando cada um busca o proveito próprio. Por que tem muito casamento que o cara tem 40 anos de idade, mulher tem seus 25, 30 anos e não dá certo ainda, não conseguiu prosperar? Porque o cara tem 40 anos e ele tem uma mentalidade de quê? De menino, ele está buscando ainda os seus próprios interesses. Quando que essa casa vai prosperar de verdade? Quando ele entender que ele é o líder de uma comunidade. Eu preciso lutar para a minha família. Entendeu? Quando o homem, provedor, ele luta pela família, pelo crescimento da família, o que acontece com a casa? Ela cresce. Agora, o que adianta ele estar buscando pelo crescimento da família e a esposa está pensando nela? Só na beleza dela, só no corpo dela, só nos prazeres dela. Se ela também não viver em prol desse reino. Entendeu? Então tem que ter, os dois têm que sentar junto e contar o quê? Vamos prosperar. Rumo o quê? Rumo como que o reino, uma casa se prospera? Com patrimônio. Qual é o fruto da prosperidade de uma casa? Com patrimônio.
E é esse patrimônio que protege a casa. Porque veja bem, se o cara não tem nada a perder, o que ele faz? Ele não tem o que segura lá dentro. Mas se ele tem o que perder, se ele tem família, se ele tem um lar abençoado, se ele tem uma esposa que é amiga, que dá paz, porque muitas vezes a esposa, ela só precisa não atrapalhar o cara para prosperar. Que tem esposa que atrapalha, né? Irmão, tem esposa que o marido quer sair para trabalhar de aplicativo para ganhar 10, 15 mil, e ela prefere que trabalhe por R$2.000 porque tem um ciúme que ninguém aguenta. Ela está ajudando trabalhando ele. Agora, de contrapartida também, ele tem que ser o quê? Um marido provedor e dar a ela o quê? Histórico de que ele é um homem fiel. Porque também se tiver história do passado também, que ele também apronta, não há fidelidade que aguente. Agora, se ele não tem história do passado, ele quer prosperar, ele quer crescer, ela tem que fazer o quê? Somar junto com ele. Isso é para tudo. País, o que o país está... Eu falei com a minha esposa que o que está acontecendo com o país, principalmente no judiciário, isso só vai acabar quando houver uma ruptura, quando houver uma traição entre eles. Que quando estiver unido, irmão, difícil. E aí teve o quê? Um presidente de outro país que jogou o quê? Uma semente para dividir. E vai dividir. Porque na hora que apertar para o lado de cada um, o nego vai soltar a mão. Não foi isso que Satanás disse para Deus acerca da fidelidade de Jó? O que Jó falou? O que Deus fala para Jó? O que Deus fala para Satanás acerca de Jó? Viste meu servo Jó, reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Só características boas, só nível de caráter. O que o diabo falou? Também pudera. O Senhor o tem abençoado. Toca nele. Toca nos bens, toca nos filhos, para ver se ele não nega o Senhor na tua cara. Ou seja, essa fidelidade que ele tem contigo, ela tem uma condição, né? Porque o Senhor tem abençoado. E é só por isso que Deus permite que a gente passe por quê? Por revés, por dificuldades financeiras, familiar, doença, para que você prove para Satanás de que a sua fidelidade com Deus, ela não é condicional ao que você tem, ela é incondicional. Porque imagine se Deus tira a sua proteção e você nega, o abandona. Você dá ao diabo matéria para ele te acusar. Falei que era por interesse. Quando a gente não desvia, não enfraquece, não deixa de adorar, não deixa de servir, quando as coisas nos faltam, a gente manda uma mensagem para o céu. Qual a mensagem? Independente se eu me abençoar ou não, o Senhor é meu Deus. Tem até um hino, né? Se ele der, ele é Deus. Se ele não der, ele continua sendo Deus. Essa é a frase. Então por que está tudo bem, de repente do nada as coisas acontecem? E a gente tenta até buscar resposta. Senhor, estou te buscando, estou sendo fiel. Mas o que Jó tinha de errado? O que tinha Jó para ser acusado? Nada. Por que o diabo acusou? Dizendo que aquela fidelidade era por quê? Por conveniência. Ou seja, assim, é conveniente de servir a Deus, porque o Senhor protege, o Senhor guarda. Tira. E aí, Deus falou assim: eu não vou tirar não, tira você. Aí o diabo vai lá e faz o quê? Arranca. Tinha motivo? Não. Do nada. Né? E foi assim, sequencial. Aí o que restou para Jó? Saúde. O que o diabo falou? Pele por pele. Toca na... É isso que eu estou falando. Eu acredito que quando tocar neles, porque, irmão, tem gente que suporta com ele, mas quando é com os filhos, não aguenta. Quando eles sentirem que vai tocar neles, na família, eles vão soltar a mão. Então, uma casa, um reino, qualquer lugar, se houver divisão, acaba. E você já viu como é que começa a divisão? Por buscar o interesse próprio. Quando que a casa ganha? Quando você nega a sua vontade em prol da família. Não é isso que Jesus disse? Aquele que quer vir após mim,
esteja preparado para negar a tua vontade. Irmão, nós nunca vamos termos uma família 100% plena. Sempre vai haver o quê? Discordância. O que você tem que fazer na hora que acontecer? O que a mãe faz. Ou é só lá em casa que a minha filha não faz tudo o que eu quero? Ela tem divergência daquilo que eu quero. Ela não é a filha perfeita que eu queria que ela fosse. O que você faz? Rompe ou você suporta? Em nenhum lugar a gente faz toda a nossa vontade. Não existe isso. Nem Jesus, sendo Deus, ele fez a sua própria. Olha o que ele disse: se possível, passa de mim. Eu não quero. Olha Jesus dizendo: Deus, meu Pai, tem possibilidade de eu não sofrer o que eu vou sofrer? Todavia, não faça a minha vontade, sim a tua vontade. Na igreja é a mesma coisa. Se você vier para cá para servir a Deus e quiser implantar a sua vontade aqui, das duas uma: ou você vai sair porque não conseguiu, ou você vai fazer uma divisão aqui dentro. Por quê? Porque eu preciso estar preparado para o quê? Negar a mim mesmo. Nem eu, sendo líder, irmão, faço tudo que eu quero. A igreja ela não caminha do jeito que eu quero. Tem coisas que me entristecem, tem coisas que me irritam, tem coisas que eu tenho que suportar, tem coisas que eu tenho que engolir calado. Para quê? Para conviver. Para que a igreja não seja o que eu quero. Quando eu vim para cá, para começar, eu tinha dentro da minha mente um esboço de tudo que eu queria ensinar. Eu achei que eu estava preparado. Na hora que eu ia começar, o Senhor falou comigo assim: esquece tudo que você tem, que eu vou te dar uma coisa nova. 15 anos aprendendo. E Deus foi mudando. Por exemplo, posso falar? Eu detesto que você falta domingo. O que eu falei com você lá atrás? Pô, cara, você faltou domingo. Falta na segunda, não foi? Falta no sábado. Manda os seus problemas vir na segunda ou no sábado. Aí você falou: pastor, foi um negócio difícil para mim e tal. Eu tenho que suportar. Quem dera que eu pudesse pagar. Ó, a partir desse mês agora eu vou te pagar para você vir. Quem faltar o culto aqui vai perder o salário. Não faltava não. Podia estar com dificuldade que você tem, você viria. Não, pastor, eu ia faltar, não falta. Se visse, você não falta. Eu já vi gente que ganha 5, 6, 7, 8 mil, 10 mil, que ele vai de qualquer jeito. Tinha um vizinho lá na rua lá que ele trabalhava na Vale. Ganhava, se fosse hoje, ganhava uns 10 mil por mês. Ele sempre tinha uma boa renda. Domingo ele sempre gostava de beber. Domingo era fazer a panelada de carne, comida para a rua toda. Quem quisesse lá podia comer. Eles eram muito fartos. A casa deles vivia cheia de gente, porque eles faziam comida para todo mundo, não tinha dó. Churrasco, bebida, cerveja. Quantas vezes eu vi aquele vizinho estar bebendo porque gostava daqueles carros da CST? Eu não sei se ele era operador de máquina, o que ele fazia, era mecânico de trem. Eles apareciam lá. Ia buscar o cara bêbado, e o cara tinha que ir, estava de plantão. Então, pastor, o que eu faço quando eu tiver a minha vontade? Você pode sugerir, porque às vezes pode ser que a sua ideia, a sua vontade, ela seja bem-vinda, vai transformar, vai trazer soma para a igreja, assim como em casa. Tem coisas que a gente quer fazer. Será que é só lá em casa que eu não consigo fazer o que eu quero? Ou na casa de vocês tem essa divergência? Tipo assim, a mulher quer a televisão de um lado, móvel de outro, você prefere de um jeito. Uma vez eu fiz uma reforma lá em casa. Fui lá no banco, peguei dinheiro, peguei emprestado, saí fazendo reforma, comprando tudo. O que eu imaginei? Pô, a mulher vai ficar maravilhosa, vai ficar feliz, né? Minha esposa está pegando as coisas para ir embora. Eu quase destruí o casamento. Eu falei: mas o que houve? Você fez toda a reforma na casa, me perguntou uma opinião. Tudo que você fez eu não gostei, nada que eu tinha feito eu gostou. Não faça isso. Participe da esposa. Mas elas fazem a mudança. Você chega lá, sofá de um lado, cama de outro, janela de outro, PC de outro, você fala: o que aconteceu com a casa mudada? Né? Aí fica combinado que a casa fica com a mulher e o carro fica com você. Você muda o carro do que você quiser e ela toma conta da casa.
Mas essa convivência, ela é o quê? Condicional. Você não pode viver tudo que você quer, não é do seu jeito, né? E o homem sabe o que ele faz, deixa por conta dela, porque senão vai dar guerra, vai dar briga o tempo todo. Fazer do seu jeito aí. A minha esposa, ela mudou, que o homem tem lugar na bagunça, a ferramenta dele, esse negócio. Ela já mudou aqui de lugar umas 10 vezes. Eu chegava aqui, eu ficava irritado, porque o homem, se você colocar aqui, ele não vai, se você colocar do lado, ele não acha. Colocou aqui, ele está aqui, se você mudar e botar para cá, acabou, ele não está mais. A cabeça dele está ali, ele só vai ficar lá. E ela mudava de puta lugar. Eu estava tão revoltado, que eu falei assim, estou vendo a hora que ela vai colocar para fora de casa. Que não tem mão até debaixo da cama, atrapalhava. Eu perguntei ao meu pastor na época, qual é o limite? Ele falou, dentro de casa. Não aceita ela colocar por fora. Se ela arrumar um canto, aí ele falou assim, ele me deu paz, ele falou assim, a minha esposa é a mesma coisa. E eu vendo ele que ele é uma autoridade, e ele falou comigo, minha esposa é a mesma coisa, ela faz a mesma coisa que casa. Mulher se vê. Eu falei, mas aí, deixa ela fazer. Deixa ela à vontade, deixa ela colocar onde ela quiser. Só te pede para te avisar onde é que está. Que você não vai achar mesmo. Então, voltando, eu tenho uma ideia para mudar. Eu penso diferente, porque é normal a gente estar em várias pessoas aqui dentro pensando diferente, né? O que eu faço? Sugiro. Detalhe: se eu não quero causar divisão, eu sugiro como? No particular. Porque pode ser que eu abra o leque e o braço discorde, pode ser que eu cause o quê? Uma discordância pública. Então, eu sugiro o quê? Particular. Porque em particular você não está causando divergência. Quem já, na casa de vocês é a mesma coisa, ou lá em casa assim, diz que a minha esposa não gosta que discute pé de filho, né? Não chama no particular. Ou você diverge do seu marido na frente dos outros, ou você diverge da sua esposa na frente dos outros. O que você fala, filho? Depois de conversa, não é? Não é assim? Não é sabedoria isso? Por quê? Porque depois lá no particular você quer no pau. Ele diz que não concorda, você fala que não quer, você acha que não quer, não é assim? Mas quando eu faço isso publicamente, eu posso causar o quê? Uma ruptura. O diabo queria divergir de Jó, foi falar o quê com Deus? Em particular. Porque pode ser que a sua discordância não seja ruim. Mas se eu conto para o Rubio e o Rubio concorda, conta para outro e vice vira o quê? Uma rebelião. E não é isso que nós queremos. Então, a sabedoria me ensina o quê? Vou chamar o pastor no particular e vou dar essa ideia para ele. Vou dizer para ele que isso aqui, vou mostrar para ele os meus pontos. Porque pode ser que seus pontos eu não tenha visto e seja o quê? Para benefício, para que a igreja cresça. A minha esposa, por exemplo, ela faz isso. De vez em quando ela umas coisas lá que eu não concordo, ela chega no particular aqui, ó. O que você acha desse ponto aqui? Que a gente podia fazer dessa outra forma. Na hora olha assim e fala, sabe, né? Interessante essa parte. Não tinha visto por esse lado. Porque nem sempre a discordância é ruim. Às vezes ela é para crescimento, é para melhoria, né? É para que a pessoa se sinta também que ela está na igreja dela, ela também pode dar uma opinião, que ela também pode, né, mudar algo para melhor. Então, o reino, ele só vai ser dividido se nós deixarmos. Se todo mundo fechar a brecha, o que vai acontecer? Esse reino vai crescer. E a vontade de Deus é que ele cresça. Tem um versículo que diz assim: aquilo que você não gostaria que fizesse com você, não faça com os outros. Como você gostaria de ser tratado, trate os outros. 10. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Não é arco-íris, tá? Esse íris aí não tem nada a ver com Deus, nem bíblico. A gente costumou falar negócio de arco-íris, né? Mas isso não é de Deus não, tá? O nome desse arco celeste que aparece no céu é arco celeste, arco
Esse íris aí, o íris é um demônio. E o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Pelos detalhes aqui, está descrevendo Jesus, né? E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Em si, os anjos, eles são maiores do que os homens, né? Os anjos são grandes mesmo, são gigantes. Entendeu? Nós é que somos pequenos, todo anjo ele é muito grande. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. João tinha visto escrever, mas foi dito a ele para que ele não escrevesse, deixasse o quê? Em oculto. E jurou por aquele que vive para todo sempre, a qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciado aos profetas dos seus servos. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Esse mar e terra aqui não é literal, né? É sobre povos, línguas e nações. Mar e terra está falando de povos, línguas e nações. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho, para que ele... E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo a teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. A palavra de Deus nem sempre ela é prazerosa em cumpri-la. Nem sempre você vai encontrar prazer em obedecer a Deus. Muitas coisas que Deus te pede, ela é amarga. Esse amargo aqui faz sem vontade mesmo. Não espera ter vontade, não espera ter prazer, não. Nem sempre você vai ter prazer em obedecer a Deus. Principalmente quando as coisas que Deus te pede, eles são contra a tua carne, contra os teus desejos. Pedir perdão nunca é bom. Já viu isso? A gente não quer pedir perdão, porque perder não é bom. Quem gosta de perder? Então, perdoar, às vezes Deus manda você perdoar, deixar para lá, não é bom, é amar. Você tem que fazer. Perseverar quando você não quer, ficar aonde você quer sair quando você quer ficar, são coisas amargas, irmão, né? Mas que no futuro trará prazer. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Profetizar também, entregar profecia, a gente acha que é gostoso, que é prazeroso, nem sempre. Por exemplo, tem mensagens que Deus te dá, que elas não... É isso. Essa semana Deus me deu um sonho com a vizinha que não tinha nem pé nem cabeça. Eu vi brigando com Deus, eu falei assim: você para que essas coisas? Que a gente quer revelação que faz sentido, que a gente quer coisas que são bonitas, né, que você pode entregar, faz sentido, que a pessoa vai chorar, né? E não era boa, não fazia sentido, eu também não entendia nada. Mas a Bíblia diz assim: quando for fiel no pouco, no muito ele vai
te colocar. Se você entregar aquele que você não entendeu nada, vai entregando, daqui a pouquinho o que acontece? Daqui a pouquinho Deus está te revelando os mistérios mais profundos, a qual você vai entender. Porque geralmente a profecia ela é simples. O resultado é espetacular. Mas o entregar o que Deus mostrou é simples. Teve uma irmã que me entregou uma revelação uma vez que eu desdenhei. Entendeu? Porque eu falei assim, ela me entregou, olhei, não maltratei ela nem nada. Mas quando ela virou as costas, eu falei assim, não faz sentido nenhum. Pior que aconteceu exatamente como ela falou. E quando aconteceu, eu falei, não é que aconteceu mesmo? E aqui o anjo está falando para ele assim, come o livrinho. O livrinho é a palavra de Deus. E volte a profetizar. Volte a fazer a obra, volte a evangelizar. Falar nisso, o culto que fizeram lá na Ana não foi bom lá na quarta? Tem certeza que foi? Porque, bom, eu posso falar, eu não entendo. A pessoa pede o culto lá, a gente vai lá, faz o culto lá, a gente está crendo que, né? Vai ser abençoado, vai ser poder. Puta, por não vem mais. Que não vem na terça, não vem na quinta, não vem no domingo, hoje faltou de novo. Não que eu estou desprezando o trabalho que vocês fizeram, entendeu? É que eu não entendo como uma pessoa que pede um culto lá, a gente faz o culto, a pessoa deve ficar forte, ela piora. Não dá vontade de parar? Sim ou não? Não, vamos lá, não. Se a pessoa não quer Deus, é essa hora que Deus fala, não, continue insistindo. Tem que ir de novo, tem que voltar lá. Volte a profetizar, tá vendo? Eu fico observando, meu Deus, né? A pessoa foi na quarta, foi no culto lá, na terça não veio, na quinta não veio. Meu Deus, onde nós estamos errando? Importa que profetizes outra vez. E há muitos povos, línguas, nações e reis. Essa parte aqui é muito boa, capítulo 11. As duas testemunhas. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, que aqui a gente chama de cana e vara, mas seria trena, né? A costureira, antigamente elas usavam uma vara para medir o pano. Antigamente, não sei se ainda tem, você indo lá na loja comprar tecido, o cara vem com uma vara e ele media o pano ali, não é isso? Com aquela vara. Imagina uma vara. E ali era medido, que a gente chama aqui de trena, né? Pega trena, pega o metro. É isso que está falando. Uma vara. Chegou o anjo e me disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e o altar que deles adoram. Mede o templo e o altar. Deixa o átrio que está de fora do templo e não os meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio. Então o que está dizendo? Que Israel, quando houver esse período da grande tribulação, aonde se manifestará essas duas testemunhas, nós vamos descobrir quem são elas. Ele está dizendo o seguinte: meça, porque o átrio ele será dado às nações para que possam o quê? Pisar, profanar. Deus já está dizendo que vai acontecer com Israel. Versículo 3: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra, do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes fizer mal, importa que assim seja morto. Eles vão
por um período de 3 anos e meio, vão profetizar, vão pregar. Ninguém vai tocar neles. Eles vão ter poder, inclusive, para matá-los. Mas importa que depois desse tempo eles sejam mortos em praça pública, para espetáculo das nações. Então, se você quiser ser testemunha de Deus, se prepare para ser pisada, sofrida, massacrada. Todos nós somos testemunho de Deus, tá? Por isso que na sua boca não pode haver mentira, engano, porque uma testemunha não pode mentir. Quando você dá mau testemunho, isso afeta o nome de Deus. A acusação de Deus com Davi, por Davi ter mandado matar Urias, era o quê? Agora as pessoas vão falar mal de Deus por causa de você, Davi. O meu bom nome será blasfemado contra os meus inimigos, porque Davi deu um mau testemunho. Versículo 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua. Quem foi que fechou o céu? Elias. Tem outro? Não. A Bíblia, ela, em 2 lugares, ela fala sobre as testemunhas. Em uma passagem, fala da pessoa. E a pessoa não vem. Não. Fala da pessoa. E não vem a pessoa, vem o poder que a pessoa tinha. Presta atenção que isso aqui é para você entender como que a Bíblia ela trabalha com enigmas. No livro de Malaquias, fala da pessoa de Elias. E não vem Elias, vem João Batista, no poder de Elias. Aqui está falando do poder que essa pessoa tem. E vem a pessoa, não o poder. Entendeu? Então aqui está falando do poder que ela tinha. Quem vai vir? A própria pessoa. Por que as pessoas, irmão, por que os judeus não receberam Jesus? A gente fala, prega aí, mas não, eles não receberam porque não era possível receber. Deus cegou os olhos deles. Eles esperavam que viesse o Elias. E vem o quê? João Batista no poder de Elias. O próprio Jesus vai dizer, eles esperam Elias, e Elias veio. Esse era João Batista, que veio o poder que ele tinha. Então aqui agora em Apocalipse está falando do poder que essa testemunha tem. E vai vir a pessoa. Versículo 6. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiser. Quem é essa pessoa? Moisés. Quem foi que feriu a terra? O mar com sangue. Quem foi que trouxe praga para a terra? Moisés. E essas duas testemunhas, um morreu, ressuscitou, e o outro está vivo. Os dois estão vivos, né? Os dois estão vivos. Um morreu, ressuscitou, e o outro nunca conheceu a morte. Só tem 4 pessoas na Bíblia. Quantas pessoas? 4 pessoas na Bíblia que morreram e estão vivos. Cadê? Quatro pessoas que morreram e ressuscitou, e morreu, ou nunca morreu, né? Não. Que nunca morreu? Conheceu a morte. Enoque. E Elias. Enoque. Elias. É com K ou com C? K. K? Não é C não? Não. Não vai ficar Enócio. Enoque e Elias. Né? É com Q, Enoque. Q ou E?
Essa não, gente. Não. É que ou é? Elias. Moisés e Jesus. E Jesus. Aí existe a grande polêmica, desde que fala que as duas testemunhas quem? Enoque e Elias, né? Mas lá está falando o quê? Nem fala de Enoque. Pela doutrina bíblica, que é tripartida, e é tritaliana, tudo é 3, só tem 3 desses 4 que jejuaram 40 dias. A Bíblia não fala que Enoque jejuou 40 dias, mas fala que Elias jejuou 40 dias, a Bíblia fala que Moisés jejuou 40 dias, e a Bíblia fala que Jesus jejuou 40 dias. Entendeu? Então como é que você faz a eliminação? Por esse jejum. Jejum de 40. Foram os únicos? Foram os únicos? Tem mais gente que jejuou 40 dias. Mas biblicamente, que a Bíblia descreve, só os 3. Que a Bíblia registra. Tá? Eu achava que era humanamente impossível. Descobri que tem um cara aí que jejuou 300 e poucos dias. Entendeu? Quase um ano ele jejuou. Ele era obeso, tinha que fazer bariátrica, ele não queria fazer bariátrica, e ele resolveu não mais comer para ele emagrecer. Aí foi acompanhado por o médico foi acompanhando ele ficou, se não ficou um ano, ficou faltando um dia para um ano. Barbieri é alguma coisa no nome do cara. Ele perdeu 200 quilos. Nossa Senhora. Então, quer emagrecer, só para de comer. Não precisa parar de beber, não. Pode continuar tomando água. Para de comer para você ver. Tem gente que acha que vai morrer. Não, se eu fizer, o médico mandou comer de 3 horas. E se eu fizer, eu vou morrer. Não vai nada, você vai se curar. Porque a cura do nosso corpo está em quê? Parar de comer para que as células elas se curem. A célula ela tem o poder de se curar. Entendeu? Então vamos lá. Tirando Enoque da jogada, ficou Elias, Moisés e Jesus. Elias, deixa eu pegar uma outra coisa. Mas Elias também está no meio? Você não falou 3 dos 4? E jejuaram 40 dias. Enoque foi o único que não jejuou 40 dias. Enoque foi. Que não jejuou 40 dias. Então, tirando Enoque da jogada, porque a Bíblia não registra que ele jejuou 40 dias, mas que foi trasladado, também não conheceu a morte, está vivo. Quando eu falo que está vivo no corpo. Entendeu? Vivo no corpo. Além de não ter morrido, subiu no próprio corpo. Entende? Porque tem pessoas que morreram e ressuscitaram, mas que depois morreram de novo, mas que estão vivos. E ele está onde agora? Segundo céu, debaixo do trono de Deus. Elias, ele representa os profetas. Moisés, ele representa a lei. E Cristo representa a graça. E esses 3 vão voltar. Isso não dá uma na sua cabeça, não, irmão? Você pensar que o cara está vivo ainda. 2000 anos o cara está vivo. Estão comendo o que, será? Estão bebendo o quê? Como é que consegue ficar 2 mil anos sem comer e beber? E quem é que disse que não estão comendo e não estão bebendo? Entendeu? Pastor, estão comendo e bebendo?
Com 12 frutos. Só me tira uma dúvida. Tira. Morreu e ressuscitou. Moisés. A gente tem essa dedução pelo fato de Deus falar assim: sobe lá em cima do monte e morre. Depois a Bíblia mostra que em Judas o anjo disputou com Satanás pelo seu corpo. E não foi achado o corpo dele. E aqui está dizendo que ele vai voltar. Entendeu? E ele aparece no monte da transfiguração, quando Jesus estava o quê? Junto com os seus discípulos. Lá no monte de Mateus, lembra? Que eles vão subir para orar, Jesus se transfigura diante deles no monte da transfiguração. Quem que aparece? Moisés e Elias. Entendeu? Então a gente vai pegando esses textos. Eu vi na internet essa semana uma imagem feita pela IA, aonde ela coloca todos os textos da Bíblia linkados assim, ó. Cada texto foi um linkado com o outro, porque os textos da Bíblia se ligam. Você pega uma passagem do Antigo Testamento, ela leva lá para o Novo e faz essa ponte, entendeu? E aí a cor que a IA pegou, porque ela pegou os links e separou por cor, e separou por lifestyle, né? Por período de história, uma linha tênue do tempo. E a forma com que a IA deu é um arco celeste, um arco de Deus, mostrando que a lei, o Antigo Testamento se liga ao Novo Testamento, e o Novo se liga com o Antigo. Tirou sua dúvida? Você tirou, né? Então, eles vão voltar, estão vivos, né? Vão descer e vão morrer. Por que eles precisam morrer? Porque a Bíblia diz que ao corpo é necessário que morra uma só vez. Aí eles vão morrer de quê? Matado, praça pública. Não sei se vai ser esfaqueado, se vai ser metralhado, se vai ser... Eu acredito que por faca, né? Porque por espada, porque os muçulmanos, eles só matam as testemunhas de Deus através de espada, decepando a cabeça. E depois de 3 dias, o corpo deles vai o quê? A vida vai entrar nesse corpo, eles vão ressuscitar e vão ser... ao todo olho verá, eles vão ressuscitar e vão subir. Vai ser necessário isso acontecer, já pensou? Vamos ler? Versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Você consegue imaginar isso? Eles estão lá amando de Deus, Deus os mandou, Deus os guardou esse tempo todo para esse trabalho, para chegar lá e o diabo vai vencê-los. Tem dia que nós perdemos, irmão. Entendeu? Não é todo dia que você ganha, não, tem dia que você perde. E você tem que estar preparado para o dia da sua perda. Perder uma batalha não é perder tudo. Importante que a guerra já está ganha, porque nós somos vencedores. Mas você tem que entender que tem um dia da perda. Tem um dia que a sua oração não vai ser respondida. Que o não de Deus vai te atingir, vai te alcançar. E o que nos resta? Saber quem nós somos nessa hora. Se estamos preparados para o dia mau. O dia que a oração de Jesus também não foi respondida, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, se enfrentou a vontade de Deus é que ele morresse. Não os livrou, não livrou. Versículo 8. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor também foi crucificado. Já viu essas pessoas que elas idolatram a cidade santa, Jerusalém? Como se lá fosse o lugar mais sagrado do que qualquer outro lugar? Olha como é que Deus vê essa cidade. E jazerá seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, 2 lugares de sentença, aonde o seu Senhor também foi crucificado. Os homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações
verão o seu corpo. Os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão o seu corpo morto. Por quantos dias? 3 dias e meio. Vai ser anunciado no Instagram, né? Todo mundo vai passar ali filmando ali, vai passar no YouTube, no Jornal Nacional. A gente sabe que são 2 testemunhas, que são Moisés e Elias. Mas as pessoas vão querer dizer que são o quê? Que são criminosos. São gente que estava fazendo mal. Rapaz, isso é hora de vender livro, gente? Meu Deus. Tá, passar mais cedo. Não, desce com o barriga, vamos lá. Três dias e meio. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. Vão tentar enterrá-los, não pode, é proibido. Ordem Alexandre de Moraes. Entendeu? Não vai poder, é proibido. Por quê? Para insultá-los, para humilhá-los. Porque para um judeu o corpo não ser sepultado depois da morte é um insulto, é um traje. Os que habitam na terra, é claro que também Deus não vai permitir, porque eles vão ressuscitar. Se enterrar, fica mais difícil. Os que habitam na terra regozijarão, os que habitam na terra sobre eles e se alegrarão. Pensa um negócio desse. E mandarão presentes uns para os outros. Porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam. Como que uma pessoa que fala de Deus atormenta o outro? O Braz falou que é a verdade. Porque a pessoa não quer ouvir, a carne não quer ouvir a palavra de Deus. Mas eles não vai feio, não? Esses 2 profetas? Tem poder, né? E pode ser por isso, né? Tipo assim, transformou o mar em vermelho. Vai castigar a natureza para fazer as pessoas ouvirem. Aí as pessoas vão ficar com raiva dele, vão montar, esses caras aqui fazendo. Eles são bruxos, são feiticeiros, são demônios. Tipo assim. Vamos matar isso que isso vai acabar. Na verdade, a oposição deles é contra a besta. Eles vão pregar que aquela imagem, aquele ser é do mal. Porque Israel nesse momento vai estar como? Irmão, Israel não ouve crente. Não tenta pregar para o judeu, que ele não quer nem saber de você. Ele se acha superior. Vai ter que vir Moisés e Elias, a lei e o profeta, para tentar alertá-los, porque Israel vai ser tomado pelo quê? Vai acreditar no anticristo. Porque o anticristo ele vai enganar Israel durante 3 anos e meio. Só depois de 3 anos e meio que vai acontecer o quê? Que ele vai ser descoberto. Quem Deus está enviando para Israel, porque essas 2 testemunhas é para Israel, não faz sentido para a igreja. Nós já sabemos que Cristo foi crucificado, nós não vamos aceitar a besta. Se bem que tem uns crentes que eu duvido, né? Tem crente que ele faz um acordo com Deus. Ele falha, ele erra, ele derruba a palavra de Deus. Ele fala assim, não, eu e Deus, a gente tem um particular. Eu e ele, nós estamos fora, que Deus me entende. E nessa hora eu quero ver se Deus vai entender quando você colocar a tatuagem da besta. Irmão, eu quero ser fiel a Deus no meu propósito, para mim não ver esses sinais. Porque eu não quero passar por aqui, não quero ter esse desconforto de ter que não comprar, não vender, para me ser fiel. Nesse caso aí vai ter o dia de colocar o negócio no corpo. Aí se você não quer negar Jesus, você fala, não vou colocar, aí você é trucidado na hora? Não sei se é trucidado. A pergunta dela é a seguinte: se o crente está aqui, quem são o crente que está aqui? É o crente que não foi vencedor. Porque os vencedores vão fazer o quê? Vão ter partido antes. Só vai ver o sinal da besta, só vai ver o anticristo quem ficou para trás.
Então ela está falando bem assim, você tem que entender o seguinte, você vai saber que aquilo ali é o sinal da besta. E que se você colocar, você vai responder por aquilo. Gravemente. Gravemente. Então, no caso, se eu... Segunda pergunta, tá? Você está fazendo. Não pode ficar o ping-pong. Tá. Se eu fizer de tudo para ganhar o reino... Mas então, eu fizer de tudo, mas o que é fazer de tudo? Faltar culto é fazer de tudo? Não dizimar é fazer de tudo? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Dar desculpa é fazer de tudo? Quando eu dou desculpa, eu não estou fazendo de tudo, irmão. Eu falei outro dia que eu vi uma cena no Instagram, o cara pregando o evangelho, o outro dando tapa, eu falei, não sei se eu estou pronto. O reino, irmão, é tomado à força. Só os valentes. Quem está fazendo o corpo mole vai ficar aqui na terra, não adianta. Você tem que medir o que é esse fazer de tudo. Eu preciso vencer. A Bíblia diz que você tem que derramar sangue. Tem gente que está conseguindo suar a camisa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Talvez nessa hora eu sou uma pessoa assim, desagradável para você. Agora está sendo amarga a minha palavra. Mas quando eu estou falando para você, eu estou falando para mim mesmo. Eu estou pregando para mim. Será que eu estou fazendo de tudo para me reinar? Ou será que existe uma coisinha que eu estou perdendo? Será que eu não estou fazendo de tudo? Será que eu estou colocando a Deus assim de tudo na minha vida mesmo? Para que eu possa reinar. Para reinar você tem que ser valente. Olha o que Jesus disse: só os valentes se apoderam dele. Tem que tomar força. Tem que fazer força. Tem que sacrificar. Se você fizer corpo mole, você vai ficar. Não adianta. E sabe qual é o problema? Quem já aconteceu uma coisa que você se arrependeu muito, que você queria voltar 3 segundos antes de você não fazer aquilo? Quem já passou por isso? Em casa tem uma cachorrinha que criou. Deu 3 filhotes. Aí nós íamos dar os filhotes. A ideia era dar todos os filhotes. Eu só queria minha cachorra em casa. Esse cachorro muito bonitinho. Então, eu lembrei que a Giovana falou: Giovana falou, pastor, você não vai ter vontade de mandar eles embora. Porque você se apega a amor. E eu falei assim: antes de eu pegar amor, eu quero mandar eles embora. Eu fui dar um passo, eu fui na cozinha, irmão. Eu estava na sala, estava com a colchão no chão, uma deitada, eles deitados, coisa mais gostosa. Eu levantei para pegar uma água, a luz estava apagada, eu enxergo um pouco no escuro. Ele mudou de lugar. Ele saiu do colchão e foi para onde? Para fora do colchão, do lado do colchão. Ele estava aqui, ó. Minha filha deitada aqui, ele estava aqui, ó, do ladinho dela. E eu imaginei o quê? Se eu pisar fora do colchão, eu livro ele. Ele fez isso aqui, ó, do lado do colchão. Quando eu fui pisar, no pé dele, na pata dele. A dor dele, a minha dor era maior quando eu vi ele gritando. Era um filhotinho pequenininho. Eu queria ter voltado 3 segundos antes e visto a pata dele não ter pisado. De tanto arrependimento que me deu. Por que eu estou desenhando isso para você? Porque quando Jesus voltar e você não ter subido, vai vir na sua mente todas as desculpas que você deu, todos os dias que você fez corpo mole. E você vai ter desejado voltar um pouco atrás e ter cumprido. Você vai assim: a palavra do pastor, aquele miserável, aquele desgraçado me avisou há anos que era para ter suado a camisa no joelho. Aí você vai querer ter feito tudo de novo. E aí você vai ter uma chance. Porque você não fez em 100, que a gente aceitou Jesus, estamos vivendo aí 40, 50 anos, ninguém serve 100 anos, só se a pessoa nascer na igreja. Você serve 50, 40, 30, tem uns que quase no finalzinho do segundo tempo aceitam Jesus e serve 10 anos. Você vai ter 1000 para fazer. Se agora está sendo difícil, imagine com 1000 anos. Então vamos ser fiel agora, irmão. Nós temos 3 cultos na semana, a gente consegue faltar os 3. Como que consegue faltar os 3 cultos? Tem gente que o problema não é que não vem problema no dia do culto. Vem, é hora de você ser vencedor. E agora você fala assim: agora veio o problema. Irmão, eu não queria estar aqui hoje, não. Eu recebi uma notícia desagradabilíssima na minha vida. Eu queria ficar em casa, debaixo do cobertor. Você quer que eu falei comigo mesmo? Se eu não vencer isso aqui, eu não sou vencedor. Eu preciso juntar força, porque cara aqui ensinando é bom. O ruim é vir no trânsito, com aquilo na cabeça, martelando, aquela seta jogando em cima de você, coração apertado. E você tem que estar aqui, vir fazer a obra, vir.
É isso que é ser vencedor. É quando você não quer fazer, porque irmão, quando está tudo bem, você se vê a Deus, é maravilhoso. Eu quero ver você fazer mal. Eu quero ver quando você está no hospital, eu quero ver quando você está sem dinheiro, eu quero ver quando você tem que pegar ônibus, eu quero ver quando tudo está difícil na sua vida, quando o dia foi péssimo. Quando Deus não te respondeu, quando Deus não disse para você o que aconteceu aqui na sua vida. Você tem que ser fiel. Vencedor é isso, é aquele que venceu todas as dificuldades. Eu vou para aquela igreja, eu não gosto do pastor, tem que estar lá. Eu servi anos na igreja, eu não gostava do líder. Mas por que eu não saí? Deus mandou? Vamos ficar aqui, vamos aprender a amar. Abraça ele, beija ele, vamos ver. Eu fui fazendo isso, irmão. Dava presente para ver se o coração melhorava. E hoje eu sinto falta danada. Porque uma coisa que tinha, era fiel. Ele podia não gostar de mim e fazer mal, mas ele era fiel. Eu olhava para ele e falava assim, eu tenho que ser mais forte que ele. Porque líder é isso, líder é aquele que te aponta para onde? Para onde você precisa chegar. Líder não é para te apressar, não, para ficar te beijando, não, para te calhar, não. Isso aí quem faz é pai, mano. É amigo te dá um abraço, viu? Na academia, o líder, o treinador, ele faz o quê? Ele tira de você o melhor. Ele manda você fazer mais uma. Você já fez 15 abdominal, está quase morrendo, faz mais uma. Manda você não comer as coisas, você vai para o médico, corta isso, corta aquilo, você fala assim, médico, não volta mais nesse lugar. Treinador, líder para te chamar a atenção, para puxar a tua orelha, para te dizer para você, está errado aqui, vamos pegar filho. Ficar, não tem que escolhe a igreja porque ele se sente bem, você está no lugar errado. Não, pastor, eu quero ir para aquele lugar porque lá eu me sinto bem, está errado. Você tem que ir onde a tua carne é confrontada. Você tem que ir onde a palavra de Deus é ensinada, a verdadeira, onde confronta você, a sua velha criatura, para você se transformar em uma melhor criatura. Sentar aonde você está sentindo bem, você tem que se sentir bem na academia. Você tem que se sentir bem na sua casa. Aqui você vai ser confrontado, para você se tornar o quê? Uma pessoa melhor, um servo melhor. Olha o que disse o profeta: come o livrinho, palavra de Deus, vai ser doce na sua boca e amargo no seu estômago. A palavra de Deus tem que tirar você da zona de conforto, ela tem que deixar você mal. E é tanto isso que Paulo falou bem assim: recebeis a palavra de Deus sobre vós com mansidão. Eu vou pregar, eu vou te ensinar, eu vou te instruir. Você não vai gostar, você vai ter que absorver. Amém, Senhor? Obrigado, eu mereço. Foi para mim essa palavra. Quantas vezes eu vendo os pastores que estão sobre a minha vida tocar naquele ponto onde eu precisava ouvir. É rápido, irmão. Tocou no ponto onde eu não gosto que acontece, eu já quero ver defeito. Deixa eu ver, peraí, outro, é magro, também não é de santão, porque eu quero desqualificá-lo para que aquela palavra que me confrontou perca o sentido. Por que Balaão bateu na mula? Por que ele bateu na mula? Porque ela não queria fazer a vontade dele. O que a mula falou? Quer morrer? Ou você não está vendo o anjo? Ele, que anjo? Está ali na frente com a espada. Aí o anjo aparece para ele: sorte sua que ela viu. Você ia morrer agora. A mula salvou o cara. É porque viu o anjo, né? Tem igreja que consagra logo para a bispa porque viu o anjo. Então, a palavra de Deus tem que ser o quê? Não tem que ser palavra agradável. Nem sempre vai ser agradável. Às vezes ela vai ser amarga, mas que vai fazer o quê? Você se colocar na posição. Você vai ouvindo e ela vai transformando você. O dia que você estiver livre da grande tribulação, você vai agradecer. Você fala assim: ainda bem que eu tinha um pastor que não me agradava. Pelo menos ele ensinou a verdade. Mandaram presentes uns para os outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Versículo 11: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo sobre o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e os puseram de pé, e caiu grande temor sobre os que o viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma
nuvem, e os seus inimigos também viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória a Deus do céu. E passaram o segundo ar. Eis que o terceiro cedo virá. A 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e Deus, Senhor e do seu Cristo. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do nosso Cristo, do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciões que se assentavam em seu trono diante de Deus, prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que há de vir, passado, presente e futuro. Aquilo que a gente chama de futuro, para Deus já é passado. Aquilo que a gente chama de passado, para Deus é presente. Entendeu? Para Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Tem já, tem está acontecendo agora. Entendeu? Como Deus está acima do universo, é como se Deus estivesse aqui, ó, o universo estivesse aqui. Para Deus, passado, presente e futuro, está vendo todos os três no mesmo instante. Ao mesmo tempo que ele está vendo o passado, que para nós que é o presente no atual, que amanhã é passado, ele está vendo o quê? O fim. Ele já sabe o passado, o começo e o fim. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que as profecias que nós temos, os sonhos, as divisões que nós temos, são lembranças do que já aconteceu. Vou tirar esse som aqui que está me incomodando. Versículo 18: iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos, grandes, e o tempo de destruíres o que destrói a terra. Aí os adventistas falam que por causa desse versículo aqui a gente tem que cuidar da natureza. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Pedra com fogo, meteorito, né? Tem aqui a mulher do dragão, mas eu quero dar semana que vem para a gente degustar, né? Pastor, só uma dúvida. Essa arca da aliança aqui, é a que tem lá? É. Eu acredito que é a mesma. É. Eu acredito que é a mesma. Já ouvi falar que ela está no naquele domo em Jerusalém que os muçulmanos tomam conta. Eu acredito que ela foi transladada, ela foi levada para cima e vai descer no tempo certo. Porque aquela arca, ela é poderosa para abrir um portal. Entendeu? Ela é um instrumento poderoso. Ela não é uma caixa qualquer, não.